Tende piedade de mim, Senhor, pois me atormentam. Todos os dias me oprimem os agressores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Nesta segunda-feira, hoje dia 27 de março, nos reunimos para celebrar a Eucaristia. Queremos ouvir a palavra de Deus nesta quinta semana do tempo quaresmal. Queremos também participar do banquete eucarístico que o Senhor prepara para nós. As boas-vindas a você que está aqui e a você que reza conosco pela Rede Aparecida de Comunicação, pela internet, pelo nosso canal TV Aparecida, e também você que nos acompanha, reza conosco pela Rádio Aparecida. Sejam todos bem-vindos. Meus irmãos e minhas irmãs, nós já estamos caminhando para o término do tempo quaresmal. O tempo da quaresma que já vai ao largo, aprofunda nosso caminhar com Cristo. Ele nos chama para ser como ramos, ligados ao tronco, vinculados nele. E assim produzirmos frutos de vida e de solidariedade, de justiça e de paz. O profeta Daniel é a voz de Deus que ressoa em defesa dos injustiçados, como Susana. Essa é a luz que Jesus espera que irradiemos no mundo, a luz da justiça e a luz da equidade. Quem o segue não anda nas trevas e terá a luz da vida. Com muita alegria, fiquemos em pé, iniciemos a nossa Eucaristia cantando juntos. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Preside a nossa Eucaristia o Padre Domingos Sávio, missionário redentorista, que trabalha aqui na Casa da Mãe Aparecida. Nós temos a alegria de concelebrantes presentes nesta celebração, então vamos conhecê-los, saber a cidade de onde vem e o nome de cada um deles. Padre Danilo, lá de Itacoaxetuba, área pastoral Divino Espírito Santo, diocese de Mogi das Cruzes, e venho comemorar meu aniversário natalício, 33 anos. Padre Bruno Antônio, da comunidade Canção Nova, aqui da missão de Cachoeira Paulista, diocese de Lorena. Padre Antônio José Cordeiro, paróquia Santana, distrito de Santana do Capivari, diocese da Campanha. Anteontem completei meus 46 anos de ordenação sacerdotal. Padre Alex,
da paróquia São Judas Tadeu de Mogi das Cruzes, diocese de Mogi das Cruzes. Queremos dar as boas-vindas também aos ministros da Eucaristia, aos nossos leitores, aqueles que nos ajudam com o canto, juntamente com o Silvio. Queremos uma vez mais acolher com muito carinho a presença da Romaria de Cuiabá aqui entre nós hoje. Você que aqui está no santuário, você que reza conosco aí da sua casa, nos acolhemos mutuamente com uma calorosa salva de palmas. Sejam bem-vindos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos enche de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Já foi lembrado, o tempo da Quaresma está por terminar. Certamente Deus continua com o grande desejo dele de que a gente se volte cada vez mais para Ele. Sintamos nesse momento, quem sabe ainda, a necessidade de nos voltarmos ou de um modo mais pleno. E peçamos que Deus mesmo, que nos chama pelo seu perdão, nos dê uma nova força. Senhor, que nos mandastes, perdoa-nos mutuamente, antes de aproximar do vosso altar. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que na cruz deste perdão aos pecadores. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que confiastes a vossa Igreja ao ministério da reconciliação. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus, sempre misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. A intenção que você traz também para esta Eucaristia, gostaria também de acrescentar mais esta, agradecer a vida da Juliana, hoje fazendo 14 anos. Ó Deus, que pela vossa graça inefável nos enriqueceis de todos os bens, concedei-nos passar da antiga à nova vida, preparando-nos assim para o reino da glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podem se sentar, irmãos e irmãs, para escutarmos atentamente a palavra de Deus. Seguindo o Cristo, escutamos a sua palavra, que nos chama à conversão e à missão de cristãos no mundo de agora. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, a Assembleia condenou Susana à morte. Susana, porém, chorando, disse em voz alta: Ó Deus eterno, que conhece as coisas escondidas e sabes tudo de antemão antes que aconteça. Tu sabes que é falso o testemunho que levantaram contra mim.
Estou condenada à morte, quando nada fiz do que estes maldosamente inventaram a meu respeito. O Senhor escutou sua voz. Enquanto a levavam para a execução, Deus excitou o Santo Espírito de um adolescente de nome Daniel. E ele clamou em alta voz: sou inocente do sangue desta mulher. Todo o povo, então, voltou-se para ele e perguntou: que palavra é esta que acabas de dizer? De pé, no meio deles, Daniel respondeu: sois tão insensatos, filhos de Israel? Sem julgamento e sem conhecimento da causa verdadeira, vós condenais uma filha de Israel. Voltai a repetir o julgamento, pois é falso o testemunho que levantaram contra ela. Todo o povo voltou-se apressadamente e outros anciãos disseram ao jovem: senta-te no meio de nós e dá-nos o teu parecer, pois Deus te deu a honra da velhice. Falou então Daniel: mantende os dois separados, longe um do outro, e eu o julgarei. Tendo sido separados, Daniel chamou um deles e lhe disse: velho encarquilhado do mal, agora aparecem os pecados que estavas habituado a praticar. Fazias julgamentos injustos, condenando os inocentes e absolvendo culpados. Quando o Senhor ordena, tu não farás morrer o inocente e o justo. Pois bem, se é que viste, dize-me, à sombra de que árvore os viste abraçados? Ele respondeu: à sombra de uma aroeira. Daniel replicou: mentistes com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso, o anjo de Deus, tendo recebido já a sentença divina, vai rachar-te pelo meio. Mandando sair este, ordenou que trouxesse o outro. Raça de Canaã e não de Judá, a beleza fascinou-te e a paixão perverteu o teu coração. Era assim que procedíeis com as filhas de Israel, e elas, por medo, sujeitavam-se a vós. Mas uma filha de Judá não se submeteu a esta iniquidade. Agora, pois, dize-me, debaixo de que árvore os surpreendeste juntos? Ele respondeu: debaixo de uma azinheira. Daniel retrucou: também tu mentistes com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso o anjo de Deus já está à espera, com a espada na mão, para cortar-te ao meio e para te exterminar. Toda a assembleia pôs-se a gritar com força, bendizendo a Deus, que salva os que nele esperam. E voltaram-se contra os dois velhos, pois Daniel os tinha convencido por suas próprias palavras de que eram falsas testemunhas. E agindo segundo a lei de Moisés, fizeram com eles aquilo que haviam tramado perversamente contra o próximo. E assim os mataram, enquanto naquele dia era salva uma vida inocente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar, para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra de seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança.
Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estais comigo. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estais comigo. Felicidade e todo o bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estais comigo. Fiquemos em pé, irmãos e irmãs, cantemos, aclamando o Evangelho. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte e se converta e tenha vida. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se. Queridos irmãos, queridas irmãs, como o Padre Henrique já lembrava de início, nós estamos praticamente terminando esse tempo da Quaresma. E a primeira palavra que nós escutamos a partir da inspiração da igreja, a primeira palavra na Quaresma, na quarta-feira de cinzas, foi esta, lá do profeta Ezequiel, diria, de Deus através do profeta Ezequiel.
voltai-vos para mim com todo o vosso coração. E parece, queridos irmãos e irmãs, que Deus, por exemplo, pela palavra que nós acabamos de ouvir no dia de hoje, parece que Deus não quer perder essa chance, esse tempo que Ele tem. Ou que nós não percamos essa chance. Parece que Deus está vendo que nós não estamos aproveitando esse tempo, então Ele vem. E hoje com uma palavra tão forte, como que alertar. Eu quero o coração de vocês. Vamos começar pela primeira leitura que nós ouvimos, lá do livro do profeta Daniel. E nós vemos ali, querido irmão, querida irmã, a leitura de Daniel. Se não tivermos a luz do Espírito, essa leitura nos confunde. Vamos lá. Susana foi acusada falsamente, maldosamente, por 2 idosos que queriam seduzi-la sexualmente. E que bonito, até a Susana diz o seguinte para eles: se eu cedo a vocês, é a morte para mim. Mas eu prefiro cair na mão de vocês inocente do que pecar contra o meu Deus. O que acontece? Através do testemunho falso deles, dizendo que Susana era casada com Joaquim, e eles dizem que os dois viram Susana com um jovem, lá em relações mais íntimas. E por isso então eles, com falso testemunho, eles chegam a acusar Susana e condenar Susana à morte. Estavam levando Susana para a execução, quando um jovem, Daniel, inspirado por Deus, ele diz: eu sou inocente do sangue desta mulher. Bom, nós conhecemos a história, mas eu gostaria, querido irmão, querida irmã, de ver com vocês o finalzinho dessa leitura. E diz então, conforme a lei de Moisés, o que os dois tramaram contra Susana, devia ser feito contra eles. E a leitura termina assim, desse modo: Deus salvou Susana, que era inocente, e eles mataram aqueles 2 que queriam executar Susana. Ponto final. Querido irmão, querida irmã, eles dizem, conforme a lei de Moisés, os 2 têm que ser mortos, tem que ser infligido a eles o que eles estavam querendo infligir contra uma inocente. Ficando simplesmente aí, poderíamos dizer, mas então nosso Deus, através de Moisés, Ele condena. Nosso Deus até executa, Ele mata alguém que erra. É um perigo ficar só com essa leitura. Então se Deus condena, por que eu não posso condenar? Se Deus mata, por que eu não posso matar quem errou? Mas que maravilha, queridos irmãos e irmãs, como que a igreja é inspirada por Deus. Como que o Espírito de fato, como até nós dizemos pela tradição, como que o Espírito protege a sua esposa, que é a igreja, e faz a igreja colocar ao lado da primeira leitura o Evangelho que nós acabamos de ouvir. E o que nós vemos no Evangelho? Trazem até Jesus, não a Susana, uma mulher que não era inocente, uma mulher que foi descoberta em flagrante adultério. De novo, o Moisés, quem traz aquela mulher, coloca no meio, e para tentar Jesus, dizendo, Moisés, isto é, Deus através de Moisés, porque Moisés é o autor da lei, mas a lei é inspirada por Deus. Então Deus através de Moisés mandou apedrejar essa mulher, porque toda mulher que é surpreendida em adultério tem que ser apedrejada. Qual que é a atitude de Jesus? Nós acabamos de cantar agora há pouco. Jesus, Ele é a palavra. Jesus é a definitiva palavra de Deus.
E se Ele é a definitiva palavra de Deus, eu não posso ler um versículo, tanto do Novo, mas principalmente do Antigo Testamento, se não for à luz da palavra definitiva de Deus. Jesus não traz a definitiva palavra. São João, em nome de Deus, nos diz que Ele é a palavra. E qual que é a atitude de Jesus diante daquela insistência? Eles queriam que Jesus caísse na armadilha deles. Porque se Jesus dissesse não pode apedrejar, Jesus estaria indo contra Moisés e contra Deus, porque a palavra era de Deus através de Moisés. E se Jesus mandasse apedrejar, mas onde que está a misericórdia desse homem aí que fala tanto de misericórdia? Olhe, querido irmão, querida irmã, qual que é a resposta de Jesus diante da insistência deles? Quem de vocês não tiver pecado, seja o primeiro ou a primeira a tirar-lhe uma pedra. Graças a Deus, querido irmão, querida irmã, essa palavra de Jesus não é uma palavra que vale para todo mundo, e principalmente não vale para Deus. Jesus falou essa palavra unicamente para desmascarar a máscara da inocência com que tantas vezes nós nos mascaramos, nos escondemos para condenar o nosso irmão ou a nossa irmã que não é inocente. Diz o texto que todos começaram a sair, a começar dos mais velhos, e Jesus ficou sozinho com aquela mulher. Mulher que não era inocente, era adúltera. E olha agora, querido irmão, querida irmã, por isso que eu digo, essa palavra de Jesus só vale para desmascarar a nossa hipocrisia quando nós julgamos e principalmente condenamos alguém. Porque se valesse para Deus também. Então Jesus, Ele era Deus, um Deus encarnado, um Deus humano. Jesus era modelo de humanidade para nós. Ele jogaria a primeira, a segunda, ele jogaria todas as pedras do mundo contra aquela mulher. E Jesus fez isto. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Não é, queridos irmãos, o que nós rezamos também na aclamação ao Evangelho já do Antigo Testamento. Então nós vemos que nós temos que ler a palavra de Deus em todo o seu conjunto. E nós rezávamos como aclamação ao Evangelho, lá do profeta Ezequiel. Eu não quero a morte do pecador. Então Deus não queria, já no Antigo Testamento, a morte daqueles dois lá. Eu não quero a morte do pecador, mas que ele volte para mim, adquira cada vez mais o meu coração, se converta e viva. Olha que bonito, queridos irmãos e irmãs. Então parece que é Deus mesmo, não querendo perder esse tempo tão precioso que Ele está dando para nós. Quem sabe hoje desmascarando mais uma vez a nossa hipocrisia. Mas principalmente, e certamente é isso que Jesus mais deseja colocar no coração de cada um e cada uma de nós. Ninguém de nós tem condições de julgar, principalmente de condenar ninguém, porque nenhum de nós pode dizer que não tem pecado. Ou será que haveria alguém entre nós pelo qual ou pela qual Jesus não veio? Porque Ele disse que Ele veio procurar os perdidos e as perdidas. Mas principalmente, o que Jesus certamente mais deseja colocar no meu e no seu coração é a misericórdia. Aquela misericórdia incansável que Ele usou em favor da mulher, mas que Ele usa em favor de mim, de você e de cada um e cada uma de nós. Mas Ele quer que nós aprendamos com Ele. Ele é o Filho do homem, Ele é o modelo de humanidade. Se eu quiser viver a minha plena humanidade aqui nesse mundo,
tem que ser uma humanidade divinizada pela misericórdia de Deus que Jesus viveu até as últimas consequências. Então vamos pedir a Nossa Senhora, sim, que esse tempo seja mesmo uma resposta a esse Deus que tanto nos ama. E continua, diria mais uma vez, dizendo: voltai-vos para mim com todo o vosso coração. Amém. A nossa resposta, confiante a esse Deus tão maravilhoso que nós temos, é esta: convertei-nos, Senhor, e libertai-nos. Convertei-nos, Senhor, e libertai-nos. Fazei com que sejamos mais acolhedores de vossa palavra e comprometidos com a justiça de vosso reino. Convertei-nos, Senhor, e libertai-nos. Fortalecei na esperança os jovens, as crianças e nossas famílias, e reine a paz em nossa sociedade. Convertei-nos, Senhor, e libertai-nos. Tornai fecunda a vida dos que estão ao lado dos injustiçados e escravizados, e que eles encontrem em vosso amor a força de que necessitam. Convertei-nos, Senhor, e libertai-nos. Convertei-nos, sim, ó Deus, e libertai-nos, sobretudo, da hipocrisia de julgar e condenar. Pedimos-vos com muita confiança, porque mais do que nós, confiamos no mediador que nos destes, vosso Filho Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podem se sentar, irmãos e irmãs. E neste ofertório nós queremos, juntamente com o pão e o vinho, ofertar a nossa vida, a nossa história, nosso coração. Você que está aqui no Santuário Nacional, faça a sua oferta nos cofres espalhados em todo o Santuário Nacional. Contamos com a sua ajuda para continuarmos acolhendo bem os devotos de Nossa Senhora em sua casa. Você que reza conosco pela Rede Aparecida de Comunicação pode também fazer a sua oferta ligando para 0300 210 1210 ou apontando a câmera do seu celular para este QR Code que aparece aí na sua tela. Muito obrigado pelo seu sim, pela sua generosidade. Na alegria de ofertar, cantemos. O vosso coração de pedra se converterá em novo coração. O vosso coração de pedra se converterá em novo coração. Tirarei de vosso peito vosso coração de pedra, no lugar colocarei vosso coração de carne, o vosso coração de pedra se converterá em novo coração. O vosso coração de pedra se converterá em novo coração. Rezemos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus, que ao celebrarmos os santos mistérios, apresentemos como fruto da penitência corporal a alegria e a pureza do Espírito.
Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação louvar-vos, Pai Santo, rico em misericórdia, e bendizer vosso nome, enquanto caminhamos para a Páscoa, seguindo as pegadas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, Mestre e modelo da humanidade, reconciliada e pacificada no amor. Vós reabris para a Igreja, durante esta quaresma, a estrada do Êxodo, para que ela, aos pés da montanha sagrada, humildemente tome consciência de sua vocação de povo da aliança. E celebrando vossos louvores, escute vossa palavra e experimente os vossos prodígios. Por isso, olhando com alegria estes sinais de salvação, unidos aos anjos e aos santos, entoamos o vosso louvor, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja,
que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando Brandes e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Esse Deus que não quer a morte do pecador ou da pecadora, mas que se converta e viva, queiramos cada vez mais, como nosso Pai, com Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eis, queridos irmãos, queridas irmãs, aquele que veio ao mundo não para o condenar, mas para que o mundo seja salvo por ele. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, participemos do banquete da Eucaristia. É Jesus que se dá a nós no seu corpo e no seu sangue. Você que está aqui no Santuário Nacional, se aproxime dos corredores para receber a Sagrada Comunhão. Peço que você comungue diante do ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, por favor. E você que reza conosco, aí da sua casa, do seu trabalho, do seu veículo, você que nos acompanha pela internet, pela TV Aparecida, pela Rádio Aparecida, faça neste momento a sua comunhão espiritual. Receba Jesus em sua alma, em seu coração.
que esperou pudesse um dia chegar bem perto, dizendo tudo. Se não conseguiu como queria, o seu silêncio não ficou mudo. Ela muito amor, tem a minha paz, vai seguir caminho sem temor. Sabe quem eu sou e será capaz de espalhar na terra o meu amor. Ela ultrapassou toda medida, não lhe bastando meros preceitos, lágrimas, perfume que acolhida, não se importando com preconceitos. Ela muito amor, tem a minha paz, vai seguir caminho sem temor. Sabe quem eu sou e será capaz de espalhar na terra o meu amor. Se ninguém ousou dizer bem claro o que pensava daquele gesto, ele revelou como era raro esse carinho tão manifesto. Ela muito amor, tem a minha paz, vai seguir caminho firme. Sabe quem eu sou e será capaz de espalhar na terra o meu amor. Graças e louvores se dê em todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiquemos em pé, irmãos e irmãs, e acompanhemos a oração pós-comunhão. Oremos. Revigorados, ó Deus, pelos benefícios deste sacramento, nós vos pedimos que ele nos purifique sempre dos vícios, para que, seguindo a Cristo, corramos ao vosso encontro. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu convido você que está aqui no santuário, neste momento, a pegar a sua consagração à Nossa Senhora Aparecida
E nós vamos juntos voltar nosso olhar, nosso coração, nossas mãos para a imagem de Nossa Senhora e vamos juntos renovar a nossa consagração. Você que está aí em casa, reze conosco, reze com fé, consagrando a sua vida, sua família, à Rainha e Padroeira do Brasil. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe. No ditoso número de vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Acenando para Nossa Senhora, cantemos. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Convido os concelebrantes, como também o Padre Henrique, para que juntamente abençoemos a toda a Assembleia neste momento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da querida Mãe Aparecida, Mãe da Misericórdia, que nos abençoe Deus, que quer encher os nossos corações do que o seu coração foi sempre cheio, misericórdia e perdão. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, muito obrigado pela sua presença, até nos ajuda, a sua solidariedade, a sua presença aqui, a nos ajudar a abrir o coração para essa maravilha que Deus quer plantar no coração de todos e cada um de nós. Tenho ainda um dia muito feliz aqui junto da querida imagem da Mãe Aparecida. Vamos em paz, e que o Deus da misericórdia e da paz e Nossa Senhora sempre mais nos acompanhem. Graças a Deus. E antes dos vivas a Nossa Senhora, eu quero convidar mais uma vez você que está aqui no Santuário Nacional, você que reza conosco aí da sua casa, pela Rede Aparecida de Comunicação, para participar da terceira Semana Mariológica, promovida pela Academia Marial aqui do Santuário Nacional. Será uma semana de estudos sobre o tema Com Maria, saciar de bens os famintos, do dia 28 ao dia 31. Começa amanhã, ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição
é gratuito e online. Você acompanha aí da sua casa, acompanha da comodidade do seu lar, esta semana de estudos sobre Nossa Senhora. Para se inscrever, basta você acessar a12.com/academia. E agora sim, nós saudamos Nossa Senhora com os nossos vivas. Saudemos a Senhora Aparecida com as nossas palmas. Viva a Senhora Aparecida! Viva! Viva a Rainha Padroeira do Brasil! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Você que está aqui no Santuário Nacional, permaneça para o momento das bênçãos, após o canto final. Você que rezou conosco pela TV Aparecida, na sequência temos Família dos Devotos. Você que rezou pela Rádio Aparecida, continue sintonizado, programação preparada especialmente para você. Você internauta, continue conectado aqui na casa da Mãe Aparecida. Vamos cantar juntos o canto final, canto de envio. A todos uma abençoada semana. Vocação e missão da Igreja, responder ao apelo do Senhor.